18h14, vereador Tiago do Mutirão, como popularmente é mais conhecido em Guarabira, ele é vereador de primeiro mandato, mas ficou na suplência na penúltima eleição e quase que tirou todo o mandato, assumindo na casa Osório de Aquino. Vereador agora titular de mandato, pré-candidato à reeleição. Seja bem-vindo ao programa Em Cima da Hora, Em Cima da Notícia. Boa noite para você, Tiago. Boa noite, Ed Carlos. Eu quero, de antemão, saudar todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no nosso Instagram. O G. Anderson, a Francineide, Daniela Pimentel, Sidney, Elvira Rosa, William Fontes, que nos manda um abraço, também manda um abraço para ti, William, a Leila, o Luedson Emanuel, o Carol Melo, Alan Rodrigo, Victor Duarte, o Portal Independente, que também está acompanhando, a Flávia Santos e o nosso amigo Rony da Juventus. Abraçar o Joales também e todos que estão nos escutando na Rádio Cultura de Guarabira. Dizer que para mim é satisfação mais uma vez, Ed Carlos, poder estar dividindo esse espaço contigo aqui, levando as informações para os guarabirenses do que é nosso mandato, também nossas perspectivas, e fico justamente a teu critério, a teu dispor e a dispor dos que nos escutam e da interação dos ouvintes do teu programa. Tiago, de 2012 a 2014, você ficou na suplência, mas após uma articulação do prefeito Zenóbio Toscano, você surgiu, inclusive, já como uma novidade, como estava na suplência, e depois em assumir a Câmara Municipal, onde você se destacou, mesmo sendo suplente, e depois conseguiu se reeleger, levando em conta o seu trabalho desenvolvido mesmo sendo suplente naquela época e tendo aquela oportunidade de ouro. Agora, como titular de mandato, você vai à reeleição como pré-candidato a vereador. Que balanço você pode fazer desse seu mandato e dessa sua titularidade como vereador desses últimos 3 anos e 6 meses aqui em Guarabira? Abraçar Gilson e o Joalisson, né, na Juventus também aqui que nos acompanha. E dentro dessa perspectiva, de Carlos, é importante ressaltar a nossa trajetória, né? A gente vem justamente de um espaço onde nós conseguimos uma votação interessante à época, e dentro dessa votação a gente conseguiu galgar o espaço lá na Câmara, trazido por uma mexida que Zenóbio fez à época, dando condição tanto a mim quanto ao vereador Marco de Enoque, que também passou quase todo o tempo na Câmara, desde 16, 12 em diante, na verdade, e eu tive a oportunidade de ir para um processo de reeleição, na verdade, de outra eleição, e poder alcançar aí a marca Givanildo Marinho, Irislane, também a Elisângela e o Edilson. Consegui uma marca de 1.114 votos à época. Então eu saí da marca de 605 votos em 2012 e alcancei a quantidade de 1.114 votos, dando continuidade e poder voltar a casa Osório de Aquino. Logicamente a população ela entendeu aquele momento a nossa fala, a nossa mensagem, o que nós havíamos proposto para a sociedade, e eu dizia muito nos palanques ou as casas que eu passava, que me deixasse retornar à Casa Legislativa para dar continuidade àquilo que eu tinha iniciado, né? Nossas propostas, nosso trabalho, nossos posicionamentos. Eu sempre tenho falado que é importante que você tenha posicionamento, porque se você não se posiciona, a sociedade te posiciona. Então você ter clareza naquilo que fala, ter suas linhas de pensamento, respeitando logicamente ao próximo, respeitando os posicionamentos dos outros, mas tendo sua perspectiva do que você quer, quem você é, aonde você quer chegar e onde você está. Então, nesse sentido, nesse pragmatismo de ideia que a gente tem trabalhado em nosso dia a dia, em nosso mandato. E eu sempre faço um comparativo, de Carlos, que a gente tem Gomes e Neno e Alisson, a gente tem essa perspectiva de crescimento, porque se você for olhar a linha do tempo, de onde nós partimos, da localidade que nós viemos, e sempre buscando realmente galgar espaços mais favoráveis para a discussão da própria comunidade. Eu tenho levado à população a ideia de que você tem que ter esse olhar
de atenção para as comunidades periféricas de nossa cidade. Não adianta fazermos política apenas voltada para o grande centro, né? É necessário que os serviços cheguem às comunidades mais distantes, aquelas que estão num aspecto, num raio de mais distância, que dá essa condição. Então eu tenho trabalhado nesse sentido. Tiago do Mutirão, porque nasci no bairro Mutirão, minha história no Mutirão ela é uma história bastante extensa, né? Eu saí do Mutirão, eu nunca escondi isso, Moraes, nunca escondi isso, Alisson, que em 2011, quando eu casei, eu passei a morar no Areia Branca, né? Tinha tudo para ir morar no bairro Novo, na verdade, mas aí eu preferi, junto com minha esposa, comprarmos um terreno no Areia Branca, porque dividia os espaços. Tanto ficava o espaço dela ir para casa da mãe dela no bairro Novo, ali na rua que você reside também, João Gregório, e eu próximo ao Mutirão no Areia Branca. Então, foi em 2011, fui para a campanha em 2012 já morando no Areia Branca, tanto que quiseram de todo modo, Cida, emplacar a ideia de que eu tinha saído do Mutirão depois de eleição. Na verdade é o contrário. Que para você defender o interesse do bairro, da comunidade, não precisa necessariamente morar nele, né? E que é o que eu falo, sabe, Ed Carlos? É o que eu levo, é o que eu discuto, mas infelizmente você sabe... E você pelo menos teve votos do Mutirão para se resguardar em ser só Tiago do Mutirão. Você, a partir de eleito, é Tiago de Guarabira, né? A população ela tem entendido isso, tanto que não emplaca essa discussão, né? Eu costumo dizer, nós temos lá no Mutirão hoje a tendência de ter mais 2 ou 3 pré-candidatos a vereador, né? Nós temos blocos distintos em Guarabira, aqueles que seguem na política sabem disso, e a tendência é que nós tenhamos lá mais 2 ou 3 pré-candidatos. Alguns até colocados para minar suas bases, isso, né? Propositalmente, como tem isso na política de todo canto. Que é normal, e aí eu digo sempre à militância, os amigos, os colaboradores do meu grupo, que eu não os tenho como adversário. Não é uma forma de dizer que não. Eu digo que não os tenho como adversário, porque eu os tenho como alguém que está galgando espaço também. Eu procuro dizer isso, que não são adversários, porque você sabe muito bem que a nossa briga aqui, usando aspas grande, a nossa briga de legenda é com o próprio grupo, né? Verdade. A gente disputa dentro de uma sigla só. Então, aqueles que são... eles fazem nessa discussão comigo como se eu fosse adversário. Eu digo que não, que eu tenho tentado trabalhar, manter o foco, e se você for observar tudo aquilo que chegou lá ao Mutirão, de contribuição nossa, realmente foram várias ações, e quem usufrui das ações sabe muito bem disso, como também nós tentamos, junto ao governo, levar a nossa atuação para as diversas localidades, porque você acaba sendo o representante da população indiferente de localidade. É interessante que você tenha que expor isso e mostrar à população. A população entende que você não é justamente apenas da localidade X ou localidade Y. Logicamente que você tem um carinho diferenciado pelaquela localidade que você cresceu, de onde você veio, mas nós sabemos que há essa necessidade de ser aberto a todas as discussões, as classes, as entidades, e isso faz com que a gente cresça, de Carlos, de respeitar a diferença, de respeitar a diversidade, de ter uma linha cultural, de tentar justamente ter suas bandeiras de luta, que isso faz com que você se diferencie do meio que você está. O político hoje ele tem uma descredibilidade imensa, você sabe disso, você trabalha na imprensa, trabalha também como professor, como educador, e você encontra no seu dia a dia discussões que descredibilizam e muito a classe política. Então, você está no meio e tentar deixar sua credibilidade em alta, e se faz necessário. Tiago, por que você acredita que a população de Guarabira deve lhe dar uma oportunidade de você retornar à casa Osório de Aquino? Eu acredito, Ed Carlos, que eu tenho sido assíduo nas minhas decisões, de forma coerente, tratando de coerência na casa. Eu tenho seguido uma linha de respeito à população guarabirense, eu tenho seguido uma linha de estar prestando serviço a todos de Guarabira, indiferente, como eu falei, de cor, de raça, de sexo, de diversidade. Enfim, eu tenho tentado levar as discussões para a Casa Legislativa respeitando a população de Guarabira, né? Então, quem nos acompanha percebe isso, de tentar justamente ter esse respeito até
na forma de se portar dentro do legislativo. Às vezes nós temos até discussões de Carlos, é algo que foge. Nós temos hoje as sessões remotas e às vezes se questiona até o modo de você se vestir para uma sessão remota. Ou então a sessão itinerante, por exemplo, se decidia que a gente pudesse não usar o paletó. É coisa pequena, mas eu costumo dizer que você tem que oferecer à população o que justamente é o que a população espera. É o que você respeitar ela em suas amplas localidades. Então eu tenho tido isso, tenho buscado fortalecer a todo tempo as áreas guarabirenses, seja ela na área cultural, seja ela na área esportiva. Tenho me dedicado a levantar as discussões na área da educação, tenho tratado de respeitar aqueles que necessitam de saúde, de mais saúde. Eu tenho aberto os espaços para pessoas que às vezes não é nem tão lembrado, nós temos abertos espaços para eles. Exemplo que eu posso dizer a você, um segmento que é muito importante em Guarabira, que faz um trabalho excelente de erradicação de drogas, o combate às drogas, a abertura para as crianças é a capoeira. Você como educador físico deve perceber isso também. Nós temos um trabalho de uma entidade guarabirense chamada Anaju e a Capoeira Ideal, que faz um trabalho maravilhoso nas comunidades periféricas. Eu já trouxe, inclusive, eles aqui, quando eles vão fazer aquela intercalada, né, de países. Que fazem justamente, vai para a Áustria, vai para a Alemanha, vai para a Espanha. Né? A Duda, inclusive, que é um principal nome que sempre tem viajado a esses continentes. A Eduarda, né? A Eduarda, que é lá conhecida como Duda. Do nosso mutirão também. Então, você percebe que há um trabalho de prevenção e que nem sempre é visto pela sociedade. A importância que esse pessoal tem. Então a gente acaba abrindo também um leque de espaço para esse pessoal, para discussões, para mostrar a importância. Você valorizar os profissionais que existem na cidade, mesmo que não seja no âmbito da própria gestão municipal, você poder ter essa abertura que contribui com as comunidades. E eu tenho muito falado nesse sentido, de que as comunidades elas são muito importantes. Muito importante mesmo. Nessa ideia de desenvolvimento social, desenvolvimento, seja ele educativo, seja ele cultural, e eu tenho batido muito nessa tecla, Ed Carlos. Agora, 6h27, programa Em Cima da Hora, Em Cima da Notícia, recebendo o vereador Tiago do Mutirão. Tiago, você, até o primeiro período, né, desse ano de 2020, ainda era o líder da bancada do prefeito Marcos Diogo. Você continua com o retorno dos trabalhos que iniciou na última terça-feira? E qual o desafio nesse momento tão crítico que vive Guarabira, principalmente no que se refere à Covid-19? Sim, Ed Carlos, eu fazendo um pouco da linha do tempo até a chegada à liderança ao grupo do governo, eu costumo dizer que a sociedade ela é importantíssima na observação das características das pessoas. Eu venho de uma comunidade que é muito rotulada, na verdade. E dentro desse aspecto, desse rótulo de que é uma comunidade marginalizada, é uma comunidade que acaba sendo até prejudicada por esse rótulo que já é de outrora, eu sempre me importei no sentido de tentar ser alguém que pudesse mudar essa imagem, né? Então, eu venho de uma história de ser um rapaz que é da comunidade do Mutirão, que foi feirante, foi carroceiro, vendeu picolé, ou seja, tem uma vida de luta e de batalha. E eu acabo entrando na política, mas antes de ser o político, Tiago, antes de estar vereador, eu tenho uma profissão. Eu tenho dito sempre à população que é importante que você observe o político, mas observe a profissão dele, né? Para que ele não possa fazer da política a profissão, de um mandato a profissão. Então, eu estou vereador, mas na verdade eu sou professor, né? Eu tenho minha efetivação no Estado, né? Por sinal, já estou afastado por conta das práticas da legislação eleitoral. Sou professor do município de Pedro Regis, mas estou afastado. E eu sempre galguei na educação. Então, eu chego à Câmara, à época, como suplente, como você falou, né, de uma mexida. Já e aí, uma novidade. Você chega na Câmara e você cria expectativa. Eu lembro que Zenóbio, à época, disse: pronto, você vai, agora marque a sua passagem. Então, eu tentei justamente fazer isso. Aí a população reconheceu a nossa
nossa volta. E voltando a casa, eu me vi numa situação que acabou me dando importância para isso, quando foi a eleição para presidente. Nessa eleição a presidente, me colocaram em algumas chapas para poder fazer parte da mesa. É tanto que você vê que no primeiro biênio mandado, no primeiro biênio mesmo, primeira mesa diretora, eu fui o primeiro secretário, né? Então, sendo ali, eu costumo dizer hoje, disse ontem, hoje vou continuar dizendo que aquela época eu orientei muito a vereadora Neide. Né? A vereadora Neide chegava a casa, vamos dizer que um pouco verde, no sentido, né, que... Mas era politicamente falando e como presidente principalmente. E ali, né? eu tive junto ao vereador Marcos, que foi o segundo secretário à época, mas eu ficava muito próximo a Neide mesmo, eu tive uma importância enorme para ela deve saber disso. O quanto eu orientei, dentro das minhas limitações também. Ela reconhece? Eu acho que sim, que reconhece. Falava sempre disso, da importância que nós tivemos na legislatura que ela foi presidente. Tanto que criou-se algumas coisas, mas também com orientação nossa, mas a definição era dela, que era presidente da casa, e a gente respeitava. Depois, nesse mesmo sentido, me colocaram como segundo secretário na de Marcelo. Hoje que Marcelo é o presidente, eu sou segundo secretário da mesa. Mas você pode ver que eu sou segundo secretário, mas quem faz quase todo o serviço da mesa sou eu, né? Mesmo de forma remota, é tudo comigo, mesmo quando era presencial. E aí a gestão vem e me dá essa questão da liderança. E eu seguro essa liderança e tento fazer... Os opositores chamam essa liderança que você recebeu como um prêmio de consolação, em virtude de que você demonstrava uma certa satisfação com o seu próprio grupo, na época o prefeito Zenóbio Toscano. E de repente você surgiu como líder do governo. Não, você acredita que tenha sido por isso? Eu não levo como essa questão do cala-boca. Eu levo como... vamos dizer assim, que não é ascensão, é uma palavra muito parecida. Eu acho que é alguém que é firme em seus posicionamentos e a gestão naquele momento precisava daquilo. Porque nós tivemos aí diversos temas que foram difíceis na Câmara. E talvez naquele momento fosse a oportunidade de ter alguém, não é falando de quem passou nas lideranças. Qual é a vantagem de ser um líder do governo? Não, vantagem de forma pessoal, individual, não. Nós não temos vantagem nenhuma individual, mas nós temos a questão de poder estar mais próximo do próprio gestor para tentar buscar justamente aquilo que é para a comunidade. Mais os debates. Buscar mais a responsabilidade. Eu acho que não há líder sem liderado, mas também não é liderado se não tem um líder que possa conduzir algumas coisas. Então, dentro desse contexto, nós conseguimos, Micaele, buscar essa unidade, Jocélio, entre outras coisas, para poder o grupo caminhar coeso. É tanto que eu peguei aí discussões que foram muito difíceis, mas aí, dentro dessa continuidade, dessa paciência nossa, de posicionamentos nossos, a gente conseguiu levar essas discussões sem ferir tanto o poder executivo, mas também respeitando a população guarabirense. Então, eu vejo isso como alguém outro dia me falou, de uso de espaço. E eu dizia que eu acho melhor usar os espaços para poder falar das virtudes do que utilizar os espaços para poder falar dos defeitos dos outros. Então eu acho muito importante dentro de um grupo que você conduz. João da Galinha participa conosco do programa. Não caiu? João de Guarabira. João de Guarabira. João de Guarabira, seja bem-vindo. Boa noite para você, João. Boa noite ao nobre vereador. Boa noite aos ouvintes da grande emissora. Eu tenho duas perguntas básicas para perguntar ao nobre vereador. Ele que é da área da saúde, da educação, me desculpe. Vereador, que projeto o senhor tem no futuro? Sem lembrar do passado, que o senhor é muito competente no que o senhor faz da área da educação. Mas, assim, que projeto o senhor tem com relação ao estudante que pensa no futuro em ter emprego aqui em Guarabira? Porque a gente sabe que só tem duas empresas, assim, algumas empresas aqui em Guarabira são pouquíssimas, né? Guarabes, João Rafael, assim, para que a prefeitura no futuro pense dar assim, uma oportunidade de emprego, aquele jovem que estuda, que pensa em ter a sua dignidade de emprego. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, depois do momento do Zenóbio Toscano, que Deus levou ele, e agora o grupo está sem esse crânio, que a gente sabe que Zenóbio Toscano não era o crânio, não era? Do grupo político, e Deus levou ele. Aí eu lhe pergunto,
Hoje o grupo continua com a mesma potência com relação a isso, com a ausência de Zenóbio Toscano, ou não? Uma boa noite, um abraço. Nobre vereador. Obrigado, João, pela sua participação. O vereador Tiago responde após um rápido intervalo comercial. Não saia daí, a gente volta já já. Cima da hora, hora certa. Agora 6h48, de volta com o programa Em Cima da Hora, Em Cima da Notícia, seu programa de final de tarde e início de noite, que não veio para concorrer ou disputar, mas para conquistar um espaço na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. Antônio Santos cumprimentando o vereador Tiago pela belíssima entrevista didática e esclarecedora. Tiago, você faz referência agora às participações. Mais uma vez, saudar Antônio Santos. Tem aqui a participação do nosso amigo João, né? João, que participou falando de educação. Primeiro, João, que eu sempre digo por onde passo, que a educação é a única ponte que existe para a melhoria da vida humana. Então, quem não vive a própria educação, quem não está ali envolvido nesse processo, pode ter mais um pouquinho de dificuldade de alcançar os seus objetivos. E eu acho que para que você poder colocar na rota do desenvolvimento, você tem que capacitar. O primeiro passo é capacitar essa juventude, né? Muitos jovens nossos, ele faz até o ensino médio, mas aí não tem uma profissão. E aí, para você entrar no mercado de trabalho, é importante que tenha uma profissão. Então, você sair do ensino médio, procurar, de certa forma, se não entrar na própria universidade, mas o ensino técnico, para poder justamente estar dentro desse perfil de desenvolvimento, para poder estar inserido no mercado de trabalho. Seria muito importante que a gestão, empresas tivessem uma parceria para a questão do primeiro emprego, né? Mas aí, tendo justamente essa juventude capacitada. Tudo parte pela capacitação, João. E é isso que é importante. É propor a nossas empresas guarabirenses, é propor enquanto gestão, é propor enquanto legislativo algo que venha de incentivo às nossas grandes, nossas grandes fábricas, nosso comércio, as empresas que tem em Guarabira, para poder justamente ter esse incentivo e poder abrir esses espaços de vagas para a juventude, mas que a juventude esteja capacitada. Você não vai abrir espaço para a contratação de pessoas se não há essa capacitação. E daí a importância da gestão municipal, da gestão estadual, criar esses mecanismos de capacitação, de poder criar esses cursos em Guarabira, de poder fazer parceria com o Senai, com o Senac, que Uberlândia, Ronélio Feire, Janiele, que possa justamente fazer isso para que essa juventude possa entrar nessa rota de desenvolvimento. Em relação à potência do grupo, logicamente, eu sou bem sincero, eu sempre digo, ou você se posiciona ou a sociedade te posiciona. Eu digo que nós perdemos a referência. Zenóbio era referência, né? Era referência em vida, mas em morte ainda, Zenóbio passa ainda essa energia, mesmo que não estando entre nós de forma física, mas espiritual. Nós temos cada um pedacinho ali de Zenóbio, do que aprendeu, do tempo que Zenóbio esteve perto, da forma que ensinou mesmo no dia a dia o que é fazer política, o que é fazer gestão, o que é ter honestidade para com as pessoas. Então, mesmo que nós não tenhamos essa referência, mas o grupo é muito forte, nós temos traços que são importantes. Hoje nós temos a liderança de Camila, Lé e Marcos Diogo, né, que são os três ali que estão à frente do nosso partido PSDB. O grupo, ele pode perder a referência, mas não pode perder a vontade, né, a vontade de poder resolver as problemáticas que existe, por mais que a referência não esteja de forma fixa, de forma fixa e física. É importante seguir, é importante entender que existe um legado de Zenóbio para poder ser demonstrado à sociedade e poder também ser defendido, ser levado para que a população ela lembre de quem foi que construiu essa escola aqui em Guarabira, quem fez essa pavimentação, quem trouxe obras importantes e estruturantes para Guarabira, quem de fato olhava para a cultura, quem tinha abertura de forma tanto presente que galgava o futuro na educação. Então, isso é importante. Eu costumo dizer que, eu disse agora há pouco a Ed Carlos, que não há como você fazer uma comparação de qualquer uma pessoa com Zenóbio. Se você quiser ser, vamos dizer assim,
muito desonesto com outra pessoa, tente fazer um comparativo de Zenob com ele, porque Zenob é incomparável. Você acaba sendo injusto com o outro. Então, você não vai poder fazer comparações com outro político guarabirense acerca de Zenob. Zenob realmente estava a vários passos à frente. Uma pessoa que tinha uma certa idade, mas que pensava jovem, pensava novo. Existe aqui hoje em Guarabira pessoas que falam em mudanças, falam em pensar jovem. Às vezes são até jovens, mas não tem um pensamento jovem, um pensamento para frente, um pensamento progressivo, um pensamento de desenvolvimento. Então, Zenob é essa figura e o nosso grupo, ele acaba levando esses traços de Zenóbio, tendo como exemplo, tendo como referência e deixando a população sabedora do legado que foi, do que Zenóbio fez por Guarabira. E o nosso grupo é forte. 6h54, Neno está aqui em Guarabira. Boa noite para você, Neno. Boa noite, Ed Carlos. Boa noite também ao nobre vereador aí, Tiago do Mutirão. Na verdade, eu estou ligando só para parabenizar o vereador por essa ótima entrevista, né, Tiago? E dizer que a sua história política é muito bonita, ela é de superação, assim como também a sua história de vida, né? Tá ok, Neno. Muito obrigado pela sua participação e pela sua interação. Pegando a deixa aí do Neno. Tiago, Marcos já foi colocado como pré-candidato pela situação. Nome natural, está na liderança e não se esperava outro nome. Você defende algum nome no grupo que venha justamente compor a vaga de vice? Léa e Camila já deu declarações de que seria indicação delas. Você defende algum nome? Não, Carlos, eu acho interessante demais a sua pergunta e eu sou bem sucinto e verdadeiro naquilo que eu falo. O nosso grupo ele é tão bom que nós temos em casa a pessoa que pode ser vice. Ouve-se aí que pode juntar com A, juntar com B, juntar com C. Existia vários murmurinhos nesse sentido. Nós sempre dissemos que a nossa casa era muito qualificada para poder escolher um vice que fosse ali do nosso convívio. E no grupo nós temos alguns nomes. Eu não faço, Ed Carlos, peso para nenhum dos nomes. Eu sei que nosso grupo tem uns nomes que são interessantes, eu posso citá-los e eu acho que deve ser escolhido alguém entre eles, que estão justamente prestando um grande serviço a Guarabira. Eu cito o Raimundo como exemplo, professor Raimundo, que fez um trabalho excelente na educação guarabirense, né? Tem o nosso reconhecimento como professor, tem o nosso reconhecimento como alguém que prestou um grande serviço à parte da educação. Então eu acho que Raimundo é um dos nomes que figura ali para poder ser escolhido como vice. Nós temos o nome de vereador de mandato também, Júnior Ferreira, que é um jovem que vem prestando um bom serviço a Guarabira, vem fazendo de forma diferente a sua prestação de serviço aos guarabirenses. Então eu acho que também é um nome interessante. Nós temos outro nome interessante do grupo também de mandato, é o vereador Renato Toscano, que também é do PSDB. Eu acho que é um nome que também vem tratando de fazer política. Rubens Fernandes, Gessé Gomes, Ana Maria, vem fazendo política de forma diferenciada. E dentro desses três nomes, que é do PSDB, que Léa citou que poderia escolher do PSDB, alguém ali que a vaga é do PSDB, mas não necessariamente a sigla PSDB, né? Eu ainda coloco o nome de Dr. Wellington, que presta um grande serviço na saúde. Mesmo que não tenha mandato, mas também é um nome forte dentro do grupo. Então, esses quatro nomes aqui, ainda tendo o nome de Wilsinho, que vem somar com o nosso grupo. Correndo por fora. Correndo por fora aí, porque não é do PSDB, é do PL, né? Mas é uma pessoa que está no grupo, então eu acho que esses nomes, eles concorrem entre si para poder ser a indicação de vice do nosso grupo. Mas você tem uma preferência? Não, eu não Nem tenho pelo seu preferência. nome? Não, eu não me coloco aqui nesse bloco, porque, primeiro, que para mim seria muito inviável me colocar dessa maneira na lista. Podia defender seu nome. Se for para defender o nome, eu defendo o meu. A segunda ideia de não me colocar aqui é porque eu entendi que eu tenho que fazer uma história no Legislativo ainda. Eu tenho algo ainda a crescer. Para quem sabe lá na frente tem mais uma carninha para queimar dentro de algo que possa ser interessante no futuro. E no futuro que seja bem próximo. Eu acho que eu ainda procuro fazer essa história. Os nomes que tem aqui, eu não faço a defesa de nenhum, Ed Carlos.
Por quê? Porque todos são companheiros de bancada ou de governo, são companheiros que eu não posso aqui justamente dizer que apoio A, apoio B, apoio C, e na condição de líder do governo eu não posso realmente tomar partido nessa discussão de quem pode ser o nosso vice. Para mim, a escolha que vier de Léa e Camila, ela será justamente dentro de uma conveniência e dentro daquilo que eu espero que é o melhor para o nosso grupo. Agora, 6h58, programa Em Cima da Hora, Em Cima da Notícia, seu programa de final de tarde e início de noite, que não veio para concorrer ou disputar, mas para conquistar um espaço na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. Tiago, deixa aí o espaço de 1 minuto para suas considerações finais, 2 minutos para ser mais preciso, e você ficar à vontade para acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, mas que você gostaria de abordar. Não, primeiro eu quero fazer, Ed Carlos, referência a Neno, que fez a ligação, agradecer pela referência, a importância que as pessoas têm de se informar, de estar ligado naquilo que o seu parlamentar faz. Eu sempre tenho dito que é importante a população conhecer e reconhecer o trabalho daquelas pessoas que estão na Câmara, porque quem deve fazer o julgamento é ela, né? A população. Você não pode justamente sair dizendo que é bom, que é ruim, ou fez isso, fez aquilo. A população que tem que realmente fazer esse julgamento. Então, eu agradeço a você pelo espaço, agradeço a todos que nos acompanharam aqui pelo Instagram, a todos que nos acompanharam pelo Facebook da própria Rádio Cultura, como também pelo nosso. Deixar aqui o meu abraço a cada um, aproveitar que domingo é dia dos pais, saudar todos os pais, felicitar a cada um, que Deus possa estar, Edmarson, dentro dessa perspectiva de estar junto a Deus, né, junto a Cristo, e que tenha justamente final de semana muito agradável, que Deus possa abençoar a cada um. Então, obrigado a ti, obrigado a cada um que está nos assistindo e escutando, e que Deus possa abençoar o nosso espaço. Muito obrigado. Tá aí, portanto, o líder da bancada do prefeito Marcos Diogo, Tiago do Mutirão. Ele é vereador e pré-candidato à reeleição. Foi o nosso sabatinado num programa Em Cima da Hora, Em Cima da Notícia de hoje. Gente, é final do programa. Vem aí a Voz do Brasil. Bom final de semana a todos. Eu volto segunda-feira com a permissão divina. Deus no comando de tudo e de todas as coisas.